Nós estamos vivendo uma grande propaganda política nesse momento, né? Existe agora uma campanha política permanente durante a pandemia, o que prejudica muito o enfrentamento da Covid, o enfrentamento das crises. O Dória, ele conseguiu, de uma certa forma, se tornar um grande personagem político, porque o Dória se deslocou do anti-Lula, e olha como é que... Eu não estou criticando nem positivamente, nem negativamente, estou fazendo uma análise, tá, pessoal? Nós tivemos determinados movimentos de variação entre os candidatos. Enquanto o Dória deslocou da direita, né, daquilo que a gente chama de direita, mas vamos dizer que o Dória deslocou do ultraliberalismo e foi para centro-direita, o Ciro, ele está aos poucos se deslocando pros liberais, a ponto de a gente ter rodaram um vídeo aí de várias pessoas do MBL, né, pessoas liberais, inclusive o Nando Moura, falando bem do Ciro. Falar bem do Ciro não é o problema é o Ciro mudar a personalidade dele para atender os novos apoiadores, o que eu peço que ele não faça, por favor. O desenvolvimentismo do Ciro começa pelo fato da esquerda tá atacando muito o Ciro por causa do problema pessoal do Ciro com o Lula. O Ciro está se movimentando aos poucos, sendo carregado aos poucos para o eixo neoliberal. Então já temos pessoas dentro do neoliberalismo de Estado mínimo, né, o MBL, o Nando Moura, essas pessoas apoiando o Ciro. Em contrapartida, o Dória, que antes era o liberal fofinho, que era um anti-Lula, ele vai se deslocando para centro-direita, ele continua sendo digamos assim, um representante das elites, mas ele se torna um representante das elites que agora considera fundamental para as elites a sobrevivência dos mais pobres. E essa vacina deu para ele essa oportunidade de se deslocar, inclusive, no sentido de valorizar o funcionalismo público. Esses deslocamentos na política brasileira, eles criam uma incerteza muito grande do que vai ser as eleições, o que a gente vai viver nas eleições de 2022? A gente vai ter o MBL e os grupos liberais que hoje apoiam o Bolsonaro fechando com o Ciro como sendo o novo anti-Lula, e o Dória seria a opção à esquerda para aqueles que não gostam do Lula, mas também não querem se posicionar do lado do MBL. E onde fica o Lula nessa história? O Lula já tem seus votos garantidos, mas será que depois de toda essa movimentação o Lula vai continuar mantendo esse mesmo número de votos? Será que o anti-Lula não vai conseguir levar o Ciro, por exemplo, pro segundo turno para ser uma garantia de que o PT não vai chegar ao poder? Né? Muita loucura que está acontecendo hoje, mas sobre essa questão dos governadores é importante dizer que existe uma vacância no governo federal. E essa vacância do governo federal, ela precisaria ser respondida de uma forma inteligente. Eu comentei no Aqui a Santarém uma coisa que seria um atendimento da pseudodemocracia, que hoje traria uma certa legitimidade até a gente ter novas eleições, e se essas novas eleições não forem fraudadas pelos tribunais superiores, porque o que aconteceu em 2018, infelizmente, foram eleições fraudadas pelos tribunais superiores. Se a gente tiver novas eleições em 2022 e até lá a gente tivesse um conselho de governadores decidindo as coisas para o Brasil de uma forma que todos os governadores pudessem votar e tivessem seus votos ali, né? O que vai decidir? Vamos decidir a questão polêmica a respeito da compra da vacina tal. Vamos comprar essa vacina ou não? Aí todos os governadores vão dar um voto relacionado àquela situação. Pode ser que o povo comece a acreditar que nós temos de volta a democracia, porque os governadores seriam representantes dos estados. O que a gente estaria fazendo, na realidade, seria criar um pseudo-senador. A gente tiraria a figura do presidente da República e a gente criaria representantes dos estados. Da mesma forma que a gente imagina que os senadores são representantes do estado no Congresso, a gente teria um executivo advindo de representantes do estado e a gente teria aí a democracia percebida no executivo, né? Muitas pessoas percebem que foram enganadas, eleitores do Bolsonaro percebem que foram enganados, eleitores do ex-presidente Lula não tiveram a oportunidade de votar no ex-presidente Lula por causa da fraude do Poder Judiciário, mas o empenho da mídia em permitir que essa fraude acontecesse. E nesse cenário de falta de legitimidade, mesmo que o Bolsonaro quisesse fazer alguma coisa boa para a sociedade, ele não conseguiria, porque as elites estariam controlando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é resultado de fraude do judiciário, mais o esquema da facada, mais o fake news do impulsionamento do WhatsApp e Twitter. Como que você pode acreditar
que você sabe dirigir se você tirou carteira pagando o examinador para te dar a carteira? Você nunca vai ter confiança se você realmente sabe dirigir, porque você não foi examinado, você vai ficar naquela dúvida, né? Isso acontece, por exemplo, tem uma tia que viveu isso durante muito tempo. Dizem que ela comprou a carteira e não tinha coragem de dirigir, porque como ela comprou, ela não tinha certeza se ela sabia dirigir. Se é verdade ou não, eu não sei. Porque eu sei que ela realmente ficou muito tempo sem coragem de dirigir. O Brasil é um país que hoje ele está numa situação bem complexa, porque o presidente ele não tem coragem de presidir, porque ele não sabe se realmente ele veio do povo ou ele veio desse pequeno grupo radical do povo que faz de conta que é muito grande. Porque o número de votos que ele teve, ele sabe que foi uma fraude. A popularidade dele foi cavada através de uma fraude. Ou seja, ele sabe que ele é uma grande fraude. Como grande fraude, ele sabe que ele não tem poder de decisão. Então o poder de decisão fica sempre para as elites. Ele tem que obedecer o que as elites falam. Ele tem agora que aceitar o centrão mandando no Brasil. E essa situação é a situação menos conveniente para o povo mais pobre, porque enquanto as elites conseguem controlar o governo, elas nunca controlarão o governo para os trabalhadores, e sempre para os interesses pessoais das elites.